A gente continua falando agora da situação por lá, mas eu queria já chamar a sua atenção para aquele gráfico, sabe, que mostra o nível do Guaíba. Muito bem, você está vendo aí comigo. Agora, a última atualização, a 1h da tarde, mostra que o nível do Guaíba está em 3,78. Se você prestar atenção junto comigo, dá para ver que ele está numa queda, né, nos últimos dias. E a gente tem acompanhado toda essa queda, mas ao mesmo tempo, ali perto do dia 25, 26, se você conseguir ver comigo, ele teve um aumento no nível e agora segue nessa tendência de queda. A previsão é que continue dessa maneira, porque a chuva em Porto Alegre deu uma trégua e o nível do Guaíba está continuando em queda também. Na manhã de hoje, só para você ter uma ideia, estava em 3,79 centímetros. E a expectativa é que o Rio Grande do Sul terá sol pelos próximos 10 dias, mas com temperaturas baixas. Inclusive, teve região que registrou menos temperatura negativa. De qualquer maneira, com essa expectativa de menos chuva, o reflexo no gráfico deve ser visto com mais clareza, né? Porque o gráfico, como a gente estava mostrando, aquele gráfico do nível do Guaíba, ele fica muito claro ali que está chegando muito perto dos 3 metros. Se você vê ali comigo, a linha um pouco mais abaixo está perto dos 3 metros e esses 3 metros são fundamentais justamente para evitar as inundações. Como você acabou também de acompanhar comigo a entrevista do secretário de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, muitos bairros já estão com o nível da água baixando e muitas pessoas estão voltando para as casas, né? A gente viu na reportagem que é um recomeço para milhares de pessoas. E, evidentemente, como estamos falando de uma questão climática, é o tempo que manda lá. As pessoas estão preocupadas com essa situação e sempre estão acompanhando. E justamente para atualizar a previsão para os próximos dias para o Brasil e também para a região, a gente convidou a Andréia Ramos, que é meteorologista do INMET. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Andréia. Feriadão, obrigado mesmo. A gente continua trabalhando, evidentemente, as informações não param, né? Então, queria que você já falasse. É isso mesmo? Previsão próximos dias, sem nenhuma gota no céu por lá? Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro, e boa tarde a todos aqueles que acompanham a Conexão Record News. De fato, não tem chuva forte para os próximos dias. Na segunda-feira, Pedro, tem ali uma frente fria, mas essa frente é oceânica e ela vai se formar mais ali entre Argentina e Uruguai. Essa frente pode provocar uma chuva, mas apenas e apenas na parte leste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas ainda assim sem aqueles volumes muito significativos. Será mais uma chuva isolada, bem pontual e de fraca intensidade. O que vai realmente prevalecer é esse anticiclone em altos níveis, que vai proporcionar a abertura de um tempo aí, com poucas nuvens em grande parte da região, e inclusive além do frio, que já foi comentado e ele vai persistir ali, temos também a tendência de geadas. Então amanhã vai ser um dia com áreas bastante significativas em termos dessa situação de geadas, principalmente nas regiões serranas, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pega também o sul do Paraná. Então amanhã segue essa tendência, no domingo diminui um pouco mais essa área, mas ainda assim vai ficar persistindo o frio. Vai oscilar ali para quarta, quinta-feira, vai ter um aumento de temperatura, mas nada muito alto, assim, a tendência realmente é umas temperaturas mais amenas e com poucas chances de chuva, Pedro. E, André, eu sei que o trabalho de vocês é muito minucioso, né? Muito cuidadoso, ainda mais se tratando da tragédia, né? Eu sei que vocês fazem a previsão para vários dias, mas é dia a dia. Olhando para frente também, vocês têm alguma previsão de chuva ou não mantém esse clima um pouco mais ameno, mais leve? A tendência realmente nesses próximos dias, 10 dias, é ficar sem chuva. Lembrando que a gente está no outono. O outono ele tem como característica essa entrada em porções de frentes frias e na retaguarda dessas frentes frias sempre tem essas massas de ar frio. Então, é uma tendência ainda, apesar de que estamos agora com um amplo anticiclone atuando e isso favorece essa massa de ar frio,
Mas depois de uma semana há uma tendência de retornada com as chuvas em forma justamente da frente fria, até porque você tem essa condição. Seguindo para o inverno ele começa dia 21 de junho, mas como o outono é uma estação de transição, ela já começa a adquirir as características do inverno. O inverno sempre também traz essa tendência de frentes frias. Mas, por enquanto, nesses próximos dias, Pedro, segue essa tendência, sem muita chuva, mais um friozinho, que já estão até acostumados, os gaúchos são pessoas fortes, resistentes a tudo. Então, é uma tendência agora do frio, não vai ter muita chuva associada, mas se espera ao longo desses próximos dias, não agora, mas lá adiante, ter essa situação até porque o período, a estação outono, e indo para o inverno, ele tem esse padrão de formação de frentes, chuva, e na retaguarda sempre aquela carinha de friozinho, até por conta dessa massa de ar frio, Pedro. Entendi. Uma boa notícia, então, para a região, né? Dar uma amenizada na temperatura. E, André, eu queria falar um pouquinho também de outras regiões do Brasil. Inclusive, queria chamar a sua atenção e também de quem está acompanhando Conexão, de imagens direto da Avenida Paulista, imagens ao vivo. Por lá dá para ver que deu uma esquentada, né? Muitas pessoas estão aproveitando o feriadão ali para usar a avenida. Nós sabemos que durante os feriados a prefeitura fecha e no lugar de carro e veículo fica gente. Você consegue ver, tem pessoas andando de bicicleta, passeando cachorro, muitas famílias. É um momento de aproveitar. Mas, André, eu queria falar com você assim, o tempo, digamos, está confuso, porque foi começar a fazer frio nos últimos dias, digo, aqui mais para a região sul, né, do sudeste do país. Como que vai ser? O que a gente espera aí desses dias? Vai manter esse frio? Pode ser que esquenta? O que dá para a gente esperar? Olha, Pedro, tem gente aproveitando o feriado aí, né? Porque a gente olha da Avenida Paulista, dá para ver que tem gente aproveitando. De fato, tá confuso. Vamos lembrar o seguinte, a gente está em maio, estação outono é uma estação de transição e a gente ainda estava com o El Niño. O El Niño já está perdendo a força do ano junho, praticamente ele termina, e o El Niño sempre está associado com o calor. A partir de agosto, a gente já, agosto e setembro, já fica uma situação bem mais definida por La Niña, que é o frio. Quer dizer, para a região central do país é o frio, enquanto que na região sul é a estiagem, ou seja, diminui as chuvas, que também é positivo nesse momento, e aumenta as chuvas na região norte e nordeste. Nessa parte central do país, que envolve não só a região sudeste, como também a região centro-oeste, a gente prevalece o frio. Como nós ficamos aí quase um mês com aquela atuação daquela massa de ar seco e quente persistindo, que aí tivemos até a onda de calor, agora, como ela teve essa quebra, começa a aparecer um pouquinho a cara do outono, que é um pouco mais de frio. Mas vai voltar, porque essa massa de ar, esse anticiclone, na realidade, em altos níveis, é comum no outono e principalmente no inverno. No inverno a gente tem como característica principal a diminuição de chuvas na região centro-oeste e também na região sudeste. Então, o São Paulo fica nessas oscilações. Durante a semana vai ter chuva, até por conta dessa frente que eu comentei com você, que vai ser oceânica, mas lá pela quarta e quinta vai jogar uma chuva mais na parte leste, não só de São Paulo, como também pode chegar no Rio de Janeiro, e inclusive na parte sudeste de Minas Gerais, mas nada de chuva muito forte. E essa vai ser a tendência para os próximos meses, porque o outono ele tem essa característica de transição e segue para o inverno, onde tem essa diminuição e só ocorrem chuvas mais pelo deslocamento dos sistemas frontais, e logo após vem o frio por conta da massa de ar frio que atua. Então, começa, como nós estamos já no período de neutralidade, apesar da Anília ainda estar com uma intensidade bem fraca, mas segue uma tendência de neutralidade, ou seja, quando não há nem influência do El Niño e nem da La Niña, nessa fase de neutralidade, a estação vigente ela vai responder às características das condições de tempo. E o outono é justamente isso. Dias quentes, dias frios, com chuva ou não, mas vai seguir essa tendência e a gente já vai estar aí com o inverno batendo, que ele começa dia 21, e o inverno sempre traz essa característica de diminuição realmente de chuvas e uns dias um pouco mais frios.
E André, esse ano a gente pode esperar também um recorde de temperaturas, né? Por exemplo, na Índia registrou 52 graus. Imagina o calorão que não deve ser isso. Agora, ano passado foi o ano mais quente da história. Será que esse ano também vai seguir essa linha? Não, eu acredito que não, até porque no ano passado o El Niño começou no dia 23, no dia 8 de junho, e ele prosseguiu durante todo o ano. Então, todo mês nós estávamos batendo recordes de temperatura. Nesses primeiros 4 meses, nós realmente tivemos temperaturas acima da média. Mas a partir de julho, agosto, já começa a reduzir um pouco, até por conta da La Niña. E a La Niña está com essa característica de provocar temperaturas mais amenas. Mas lembrando que setembro e outubro, isso climatologicamente, são os meses mais quentes do Brasil. Então, vamos aguardar, ainda tem um tempo aí a seguir, mas de qualquer forma, em termos de climatologia, em termos de conceitos, quando você olha o El Niño e você vê o que ele vai finalizar, ele já está finalizando, entra numa fase neutra e segue para a La Niña, então, teoricamente, segue uma tendência de um pouco de temperaturas mais amenas. Então, pode até provocar dias quentes, períodos quentes, mas não vai ser tão intenso quando comparado com o passado, Pedro. É isso, André, mudanças, né? Mudanças no clima, tem afetado todo mundo. Muito obrigado pelas informações, dá para a gente ter uma noção como vão ser os próximos dias. E obrigado por ter aceito nosso convite em pleno feriadão. Muito obrigado. Imagina, Pedro, nós aqui agradecemos e tenham todos uma boa tarde.